Júlia dos Santos Oliveira, e eu autorizo a gravação. Ah, certo. Tá sendo uma experiência positiva, as aulas são bem proveitosas, porque a abordagem ela é bem relacionada com a minha realidade, com os temas que eu gosto, então fica mais fácil de falar e de me sentir, assim, conectada com a aula, né. Sim, sim. Uhum, hum. Certo. Eu vejo pelo material das aulas, né, normalmente os módulos, são voltados a situações que eu comentei. Teve uma época mesmo que o professor Igor até fez uma aula sobre uma série que eu tinha comentado que eu estava assistindo, e foi bem legal. Severance, Ruptura, é muito boa. Ela é ótima, e eu tinha comentado, e aí por coincidência ou não, logo depois a aula foi sobre isso, que inclusive trouxe vários um vocabulário bem diferente, mas relacionado com a série. Então, eu tive a dificuldade, porque realmente foi um vocabulário mais puxado, né. O professor tinha até avisado, acho que ele tirou esse texto de alguma reportagem. Ele sinalizou que de fato teria uma linguagem um pouquinho mais complicada, mas eu consegui ficar presa justamente porque era sobre a série, então eu queria saber o que estava falando, e aí isso vai me ajudando a ficar ali tentando, mesmo quando eu já estou assim, eu não consigo entender. Se fosse um conteúdo mais chato, eu confesso que talvez eu iria desistir mais fácil. Sim, 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 sim,
Atividade. É, sim, sim. A gente já está em outro material. Isso foi, assim, próximo ao meu início no curso, agora a gente já está avançando. Eu viajei agora em julho, pra Europa e estava com receio por conta da língua, né. Eu fui pra Grécia e pra Espanha, e eu não falo a língua materna de nenhum desses 2, então eu pretendia usar o inglês. E aí o professor Igor deu esse suporte. Ele até adaptou uma aula para poder dar esse suporte. E as aulas ficaram, as aulas mais recentes agora são voltadas a essa questão de apresentação, de descrição, que foi o que eu tinha pontuado, que eu tinha necessidade. Ah, legal. Sim. Ah, sim. Ah, sim. Eu estava bem segura, né, estava com medo, principalmente da imigração, mas, acabou que eles nem é, ou que eles iam fazer aquela entrevista, eu saí com vários documentos de 3 línguas diferentes, mas no final eles não pediram nada. Mas o dia a dia foi ótimo, porque primeiro eu tenho essa dificuldade de perceber meu avanço, então eu realmente acho que meu inglês é muito ruim, mas lá eu percebi que não é tão ruim assim, eu consegui me comunicar bem, assim, não falo com fluidez, mas, consegui me comunicar bem, me expressar bem, em todas as situações que eu estive, inclusive falando com a imigração. Foram 3 palavras, mas, assim, eu consegui falar, entender, porque como você falou, como não é a língua materna deles, tem um sotaque muito forte, completamente diferente do inglês que eu tenho o costume de escutar mais, que é o estadunidense. Então, foi bom, porque eu pude ter esse contato com um inglês e um inglês com sotaque. Eu quero aprender essa parte também, porque eu não quero ficar com o meu ouvido só acostumado com o inglês americano, estadunidense, porque não é esse o meu objetivo, eu não quero ficar nos Estados Unidos, eu quero, né, expandir, conseguir me comunicar com o inglês, inicialmente. Então foi ótimo, eu gostei. Eu vi que eu preciso ter uma imersão de inglês, porque é importante para mim, para eu conseguir me comunicar, porque eu acho que minha comunicação em inglês não é boa. Mas não é boa não porque eu não conheço, eu percebi lá que na verdade é porque eu não estou imersa na língua, mas isso aí talvez seja um projeto futuro de tentar passar um mês em algum país que fale inglês para poder tentar melhorar. Mas no final da viagem foram 15 dias, eu estava me comunicando muito mais com muito mais segurança.
Mas, mas, eu percebi que o listening para mim é o melhor, onde eu me sinto mais segura. Eu acho que eu tenho uma facilidade de compreensão, ainda que eu não entenda, exatamente a palavra, mas pelo contexto eu consigo ter uma noção do que está querendo ser transmitido, né. Mas o speaking eu ainda travo. Eu suspeito que eu travo porque eu penso demais. Eu observo nas aulas que, inclusive na última aula eu observei isso, que eu estava, nervosa com o exercício. Eu achei o exercício muito difícil, inclusive, porque tinham palavras diferentes. É, e chegou, eu estava pensando demais. Então, chegou uma hora que, como eu queria fazer o exercício dentro do tempo que o professor deu, eu falei, ah, eu vou fazer do que tá assim, do que vem na minha mente, eu vou botar. Se tiver errado, o professor vai me corrigir. E aí eu botei, por incrível que pareça, não estava errado. É, mas quando eu percebo, quando eu fico pensando demais, eu acho que talvez uma insegurança, né, que eu tenho, eu acabo errando. Então eu percebo isso, eu percebo que quando eu tento deixar de forma mais natural, sem tentar, claro que eu tenho que processar para poder entender, mas eu fico pensando demais, assim, e aí acaba dificultando na hora de expressar. Ai, que bom. Sim, 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 isso. Sim. Ai, certo. É, todo mundo erra. Eu vou tentar pensar assim, todo mundo é esse. Sim, sim,
sim, sim, sim, sim, é, sim, 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 tenho, inclusive eu falei, e aí ele, antes de fazer o exercício, ele explicou o significado das palavras que eu não tinha, que eu não sabia, uma por uma. Foi difícil porque foi um vocabulário novo, foram palavras novas, mas eu sempre falo, sempre tenho essa abertura. É, uhum. Eu acho que ainda não cheguei 100% no objetivo, mas tá me ajudando a ver que eu consigo chegar lá. É um processo. E já tenho até uma evolução,
estava reparando que antes eu não me sentia confortável para assistir filme ou série com legenda. Eu sempre assisto a maioria de produção estadunidense, né? Então é no inglês. E aí eu sempre assisto legendado, mas eu queria assistir com legenda em inglês para poder ir treinando. E eu não conseguia. Eu tenho reparado que já está ficando um pouco mais fácil para eu colocar. É, eu fico mais confortável, assim, antes me dava aquela agonia, sabe, eu não conseguia manter por muito tempo, eu tirava e botava em português. Ou tem algumas produções que eu consigo, assim, sem ser produção infantil, né, porque ainda tem a diferença do infantil. Assim, de filme mesmo que eu gosto. Isso, sim, é, sim, sim, não vai se ter. É, é, sim, sim. É, é. Eu fiz assim, eu comecei porque eu vi, mas é isso, eu não me senti, não ficava presa, porque não tinha lógica. Eu queria, eu quero assistir, eu quero estudar de forma informal, assistindo algo que eu me prenda. Então, não, é, é, não ficou legal. É, não serviu. Eu prefiro minhas séries. Aí eu coloco meus filmes e aí vai indo. Eu acho que a principal questão é esse cuidado, né, de ter algo personalizado. Eu tive uma formação nas escolas tradicionais e era aquela coisa assim, basicão não, mas era uma caixa e você tinha que se encaixar nessa caixa. Todo mundo tinha que ter a mesma forma de raciocínio e eu sentia que eu não tinha o raciocínio igual ao da turma, então isso também me deixava acanhada para arriscar. Eu ficava com medo de errar, porque eu tinha erros que o colega não tinha, então eu achava que eu estava atrasada em comparação ao colega, por exemplo, mas talvez, enfim, aquele conteúdo entrou de forma diferente na mente dele, mas todo mundo, eu sentia que todo mundo tinha que pensar da mesma forma.
É, senão isso. Exatamente, era essa sensação que eu tinha. E aqui não, aqui eu sinto que é respeitando o limite de cada um. Eu sei que eu faço aula individual, mas ainda assim eu percebo que tem, essa questão, né, apesar de ser um coletivo, mas tem a individualidade. Eu vejo nos grupos e nas atividades do Google, cada um tem uma forma diferente de pensar e cada um se complementa dentro daquela realidade. E isso para mim é muito bom porque eu sou uma pessoa muito segura e me cobro demais. Então, se eu sentir que eu não tenho espaço para me expressar da minha forma de pensar, eu vou ficar acanhada. Então, eu não vou falar, eu não vou interagir. Como eu sinto que eu tenho esse espaço, eu consigo me sentir confortável para, por exemplo, preencher uma atividade onde vai ficar lá exposto para todo mundo ver minha forma de escrita. Então, isso é para mim é o principal, é o que deixa muito alegre e confortável. Ai, que bom. Ai, que bom. É verdade, é tudo de coração mesmo. Ah, sim. Eu que agradeço. É difícil para mim falar inglês, mas eu estou conseguindo, assim, quebrar essas barreiras aos poucos. Não é só a língua, né? Tem também esse outro lado. E aí eu sinto que tem essa preocupação do curso de humanizar a pessoa, né? Não é só número. Isso é muito bom. Eu já indiquei para outras pessoas, inclusive, sempre falo isso. Uhum. Na plataforma, sim. Do grupo, não, mas é por vergonha, porque todo mundo fala muito bem. Eu até comentei com o professor Igor, ele falou que nesse momento inicial eu poderia até gravar a resposta e mandar só para ele, e depois, se eu me sentisse confortável, eu poderia colocar no grupo. E aí, eu fiz isso. Mas é bom. Ah, tá, combinado.
Ah, sim, tá bom, combinado. Ah, eu gostaria de indicação de livros, assim, livros, assim, eu nunca acessei, mas eu vi que tem. É? Tá. Ah, ótimo. Tá, eu vou olhar, vou pedir o link, porque eu perdi que eu mudei de celular, e aí vou olhar. Sim. Ah, tá. Tá bom. Até é, combinado. Tá bom. Tá, claro, claro, combinado. Nada. Beijo. Tchau, obrigada.